Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Galera, e os anunciantes que trabalham com o Facebook estão desesperados. Isso porque o Facebook no iPhone, principalmente, agora precisa de uma autorização específica do usuário para poder utilizar o reconhecimento facial e acesso a diversos tipos de informação. E por que o desespero? Isso porque quando você sabe a idade, as preferências da pessoa, o status de relacionamento e várias outras informações, basicamente você consegue trazer anúncios mais assertivos. Então, por exemplo, se você oferece um produto como uma bola de futebol para uma pessoa que já se sabe que joga futebol, existe uma probabilidade maior de acerto do que você oferecer uma bola de futebol para uma senhora de 70 anos de idade que muitas vezes não tem os movimentos das pernas. Claro que qualquer pessoa pode comprar qualquer tipo de produto, ninguém é impedido de nada. Mas normalmente, quando uma pessoa tem o perfil do cliente, é mais fácil você acertar naquilo. Então, só para vocês terem ideia, 75% dos usuários deram acesso total ao Facebook e a diversos aplicativos para poder ver as suas informações. Então, de um modo geral, quando a gente precisa que alguém acesse o aplicativo para então desabilitar alguma função que já era habilitada de fábrica, digamos assim, a pessoa não pensava sobre esse negócio das empresas terem acesso às suas informações. E agora que isso está sendo exposto pela Apple, claro que a Apple não é nenhuma santinha, não é nenhuma empresa maravilhosa, não é isso que eu estou dizendo, mas agora que isso ficou estampado, antes de usar o Facebook, a pessoa ela tem que dar a autorização, isso claramente mostrou que não é que as pessoas não se importam exatamente em compartilhar sua privacidade, é que elas não estão atentas que sua privacidade realmente está sendo compartilhada. Então era muito fácil, na hora que a pessoa faz o cadastro no Facebook, de ter um texto gigantesco, um contrato gigantesco que as pessoas não vão ler, só clica numa caixinha lá e aceitar. É muito fácil você jogar lá no meio um conjunto de regras aleatórias e possibilidades que a pessoa não vai saber que tem, e simplesmente começar a monitorar a vida toda do ser humano. Agora, quando aquilo é estampado, é na cara, é uma autorização expressa que tem que dar para o aplicativo, daí a gente começa a perceber que a coisa não é exatamente assim, as pessoas não são tão burras quanto parece. Inclusive, nos Estados Unidos está rolando agora grupos de ativistas que justamente visam expor empresas que utilizam reconhecimento facial sem autorização. E isso é uma questão muito difícil, porque muitas vezes numa loja tem lá uma câmera, ou quando você volta para a questão dos smartphones, o aplicativo ele está utilizando a sua face para algum banco de dados dele, de alguma maneira com a qual você não deu uma autorização expressa. Mas quando você entra numa loja, o negócio é ainda mais sério. Aqui no Brasil a coisa não está tão evoluída assim, talvez nos grandes centros, como por exemplo São Paulo e as capitais aí pelo Brasil todo, tenha algo funcionando assim, dessa maneira, mas no geral eu acredito que não é tão avançado quanto nos Estados Unidos. Mas lá já tem diversas lojas que fazem um atendimento personalizado baseado no reconhecimento facial. Então a pessoa ela entra na loja, automaticamente existem possibilidades dentro daquela loja que são personalizadas para aquela pessoa que já é um cliente corriqueiro. E isso do ponto de vista do cliente que quer fazer uma compra, tem sim os seus pontos positivos, não vamos negar, mas se a câmera está lá filmando todo mundo e uma pessoa que não quiser ser reconhecida, ela quer ter a privacidade da vida dela sem que tenha uma câmera apontada para a cara identificando quem ela exatamente é. Obviamente que quem não deve, não teme, mas não é questão de temer, é questão de que não é justo você ter um robô na sua cara te identificando se você não quer ser identificado. E a gente não tem que questionar os motivos pelos quais aquelas pessoas não querem ser identificadas, cada um tem direito à sua privacidade.
Mas se a câmera já está ali apontada para a cara da pessoa e não é um aplicativo celular que você pode desabilitar ou antes de usar o aplicativo já negar as informações, como é que aquela pessoa vai dizer não a isso? Então as lojas estão sim trabalhando de maneira injusta e por isso existem aí já 35 organizações públicas nos Estados Unidos lutando contra o avanço do reconhecimento facial. Inclusive, esse é um dos pontos que tem a ver com os 4 pilares para o controle populacional, ou os 4 cavaleiros do apocalipse tecnológico, que eu cito aqui no canal, que é uma hipótese que eu venho desenvolvendo desde 2017, que basicamente você vai ter que ter um sistema de registro de informações, e esse sistema vai ser o livro caixa do Bitcoin, que no caso é a blockchain, não especificamente a blockchain do Bitcoin. Você terá que ter uma internet ultra rápida para compilar justamente uma densidade grande de dados, e esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é uma inteligência artificial que vai vasculhar esses dados para trazer relatórios precisos e conseguir utilizar essas informações com eficiência. E o quarto pilar é um sistema de rastreio que pode ser tanto celular quanto câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial, mas o reconhecimento facial é sim algo fundamental para que haja o controle populacional, para que haja um grande controle a nível mundial. Imagina se a gente for começar a considerar, por exemplo, essa história aí do passaporte sanitário, que quem não acreditar cegamente no que a TV diz, que aquilo é ciência e não fazer uma determinada aplicação aí em si mesmo, com substâncias que muitas vezes ela não acredita que são eficazes. Imagina só, então vai começar a ter um reconhecimento facial na rua que vai determinar o quanto aquela pessoa acredita na mídia ou se aquela pessoa deve ou não deve entrar em tal loja. Isso é um absurdo, isso é uma quebra violenta da liberdade do ser humano, da liberdade do indivíduo. Então, por isso, temos que dizer não a todo tipo de ferramenta de controle social, a qualquer tipo de ferramenta que venha querer catalogar o ser humano e qualificá-lo em algum determinado nicho ou espectro, não importa o motivo, se é para restringi-lo de entrar em algum lugar, se é para qualificá-lo para trazer melhores promoções, se a pessoa não quer ser verificada, catalogada e registrada, ela não deve ser submetida a isso. E a coisa não deve funcionar assim, vamos apontar aqui uma câmera para todo mundo que está nessa loja. Se alguém reclamar, aí a gente pode removê-la do banco de dados, apagar suas imagens, enfim. Não, é justamente ao contrário. Tem que ser pedida a permissão um a um antes que a pessoa seja filmada, catalogada e tudo mais. E, inclusive existem sistemas aí mais avançados. O Walmart, se não me engano, tava com, ou a Amazon, agora eu não vou lembrar qual das duas lojas, mas estava com uma espécie de verificação de formato de mão. Então a pessoa ela passava em uma espécie de portal scanner para entrar na loja, claro que ela não percebia que era aquilo, e automaticamente já se escaneava a mão da pessoa, seja a palma ou a parte de trás, enfim, e a partir daquele formato já se conectava ao perfil do cliente para identificá-lo e fazer qualquer tipo de ação que a loja, enfim, queria fazer. Porém, isso será algo cada vez mais comum. As empresas com certeza vão querer avançar no reconhecimento facial e já investiram muito dinheiro. Então, como que agora elas vão retroceder? Já gastaram tanto dinheiro, então elas vão sim lutar para que isso aconteça. As grandes empresas não vão ficar quietas diante disso e vão sempre dar aí o seu jeitinho de tentar catalogar o máximo possível as pessoas.